Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Policlass. Cá estou eu, Lívia, junto a Rafaela, Maria, e vamos conversar hoje sobre antibiótico em cuidados paliativos. Vamos usar para esse nosso diálogo, né, um artigo recente que saiu no IDSA sobre o estado da arte do uso de antibióticos ao final da vida. E aí, Rafa, o que é que esse IDSA, o que é que remete ele a você? Perfeito. Gente, IDSA é a Sociedade de Infectious Disease Society Of of America. America. E o IDSA ele publica muito tudo que é com relação a infecções, antibioticoterapia. Então, por exemplo, guidelines sobre infecção do trato urinário, sepse, pneumonia. E a gente ficou muito feliz quando viu a importância que eles deram ao estudo da antibioticoterapia na fase final de vida. Sim. E ainda com esse nome, né? O estado da arte, a revisão, o estado da arte nesse tema. E aí, fomos correndo para a gente se atualizar nesse tema, ver o que é que trouxe de novo. Nem tantas coisas novas, digamos assim, para a gente, mas ele trouxe uma revisão muito boa, e incluindo muito sobre comunicação e sobre os objetivos de cuidado. Então, a gente fez todo um panorama aqui para trazer para vocês, bem mastigadinho, esse tema, que é algo que faz parte do dia a dia de qualquer profissional da área de saúde, seja hospitalista, seja na atenção primária. A gente vai se deparar com pacientes em fase final de vida e que surgiu uma suspeita ou uma confirmação de uma infecção. Então, a Isso. resposta que a gente vai trazer hoje para vocês é quando tratar essa infecção e quando decidir não tratar. Isso, Essa é a e grande questão. muito interessante, porque isso é uma rotina para a gente, né? De a gente estabelecer, tentar entender esse meu paciente, nesse momento, será que é proporcional para ele a gente usar, fazer um tratamento antibiótico, né? Então, são dúvidas que surgem no nosso dia a dia com muita frequência, né? Como você falou, desde o hospital, UTI, até na atenção básica, paciente ambulatorial, a gente sempre está se deparando com essa dúvida, e por mais experiência que a gente tenha, sempre vai ser um novo paciente, uma nova situação, uma Novo nova família, um novo contexto. contexto, e a gente vai ter que estar sempre reconsiderando os mesmos pontos, né? Então é importante a gente hoje falar, a gente vai lembrar para vocês também algum desses pontos que são importantes para a gente considerar nessa decisão, né? Isso. Maria, já que tu falou desses pontos, é algo que todas as vezes que a gente fala sobre terapias que podem se ficar na dúvida se são prolongadoras ou não do, da finitude da vida ou de um processo ativo de morte, seria interessante pontuar que fases são essas, né? Como é que a gente pode identificar em qual fase o paciente se encontra, porque isso tem relação direta com o prognóstico, Sim. e isso, do ponto de vista técnico, vai nos dar mais segurança para indicar ou não o uso do antibiótico, o seu início, ou quem sabe até a suspensão. Então, tu pode, antes da gente adentrar, né, nos pontos aqui desse artigo, essa questão dessas fases e do prognóstico para auxiliar nessa nossa. Pois é, então um dos pontos mais importantes para a gente pensar quando a gente vai decidir por antibiótico ou não naquela situação é qual o prognóstico do meu paciente. Então a gente brinca que assim, tudo em cuidados paliativos vai se resumir muito em prognóstico, comunicação e Sim, sintomas, controle de verdade. sintomas, né? Então, se você quiser espremer cuidado paliativo para dar três coisas, vai dar essas três coisas, Boa. né? Gostei. Então, assim, no caso é prognóstico, né? Então, que é o mais difícil, né, gente? Eu acho, para mim, eu percebo que por mais que a gente estude, como sempre vai ser um paciente diferente, num contexto diferente, a gente vai ter uma relação diferente com aquele paciente, com aquela família. Então, tudo isso pode nublar um pouco a minha maneira de prognosticar. E por isso a gente tem que se dedicar muito para fazer isso de uma forma, Instrumentalizar, né? isso, se dedicar, se instrumentalizar para fazer isso da maneira mais objetiva possível, né? E aí, por quê? Porque também para não cair no extremo oposto, que é o que a gente ouve às vezes, né? A gente tem um paciente que está acompanhando, é um paciente de cuidado paliativo, mas que não está em final de vida, Uhum. e aí você encaminha para um hospital, ou você quer começar um antibiótico, e aí vem alguém e diz, oi, mas ele não está em cuidado paliativo, esse paciente precisa disso mesmo, e aí você, mas para ele é Faz proporcional, sentido. né? Para ele faz sentido.
Então, nem um 8 nem um 80, né? Entre 8 e 80 tem 72 possibilidades, né? E Uma amiga aqui fala isso. a gente vai trazer um pouco, o artigo traz isso. Gente, existe a incerteza. A gente não tem Sim. como. Sim, Vai ter o caso que é, a gente sabe que ele está nos últimos dias de vida, não, um paciente em processo ativo de morte. Esse caso, aqui a gente não vai ter mais dúvida. O paciente que está em processo ativo de morte não se beneficia de antibiótico terapia. sim, Porque imagine o paciente que tem um prognóstico de últimos dias de vida, não dá nem tempo de completar o ciclo de antibiótico, na verdade. Então, para esse caso, a gente, digamos, é mais incisivo na decisão e de trazer de forma bastante empática E Clara, e clara também para os familiares o não benefício dessa intervenção naquele momento. para os Pra- colegas também, né, Rafa? E para os Sim, colegas que estão acompanhando aquele nosso paciente em conjunto, ou, por exemplo, os colegas do hospital, da atenção básica da UTI, a gente também tem essa conversa esclarecendo, né? E aí, quando que você é algo, fala. e que assim, trazendo só um pouquinho do artigo, né, que é justamente da Sociedade Americana, né, de Doenças Infecciosas, ele colocando o infectologista como é, essa figura importante nesse processo de identificação da existência de infecção ou não, e também de que fase de doença o paciente se encontra para indicar ou não o tratamento, né? Sim. Então, trazendo esse protagonismo também para o colega infectologista ter mais propriedade dentro desse diálogo junto aos outros colegas, às outras equipes que estão assistindo aquele paciente. e Voltando aí. ele traz a figura do paliativista como também o mediador de conflito. Sim. Aqueles casos que a equipe sente que não há mais benefício do antibiótico e o familiar que quer que seja feito tudo. Aí ele traz também a figura do paliativista nessa ajuda de Sim. identificar quais os objetivos de cuidado, quais são os conflitos envolvidos, os sentimentos envolvidos. Então, acho que nesse primeiro passo seria para a gente pensar nessa indicação, não indicação, suspensão de antibiótico, particularmente em fim de vida, né, Rafa, que você pontuou muito bem, né? Últimas horas de vida, é diferente de fim de vida, né? Uhum. Estágio de fim de Sim, vida. sim. Então, é dentro da fase final de vida, tem o finalzinho mesmo, que são as últimas horas. Esse não há dúvida, né? Não há dúvida que não deve usar um antibiótico. Mas antes, na fase final de vida, é o tempo, né, o momento ali que gera mais conflito e mais dúvida, né? Então, além desse prognóstico, então a gente conseguir prognosticar que esse meu paciente está em fase final de vida, está, ponto. Objetivo de cuidado. Qual é o objetivo de cuidado que eu tenho para esse meu paciente? Qual a minha intenção, né? Meu goals of care, como eles colocam no artigo, né? Então, qual a minha intenção para esse paciente? Então, fala um pouquinho sobre isso, Rafa. Aí. Então, é como se fosse dois pontos que a gente precisa para ajudar a tomar essa decisão de indicar ou não antibiótico. Um ponto é o prognóstico. Então, quanto mais próximo ao final da vida, menos benefício ele vai ter dessa intervenção, na maioria dos casos. E o objetivo de cuidado, que em geral são dois. Ou o seu objetivo é impedir a morte daquela pessoa naquele momento. Então, se você quer prolongar a vida, você quer, não, a família com o paciente, né? Ele Sim, sempre Traz esse fala desejo. da decisão decisão compartilhada. compartilhada. Se o objetivo de todos ali, a gente sentou, viu a racionalidade, trabalhou as questões emocionais e chegou à conclusão que nosso objetivo é prolongar a vida, então esse é o objetivo do cuidado também naquele momento. E ele traz que há um equilíbrio entre esse objetivo de cuidado de prolongar a vida versus, ou em conjunto, com o objetivo do conforto, do controle dos sintomas. Sim, Mas em algum momento a gente vai ter que decidir qual desses dois objetivos vai se superpor ao outro. sim. Se meu objetivo principal for prolongar a vida, ou meu objetivo principal for controlar sintoma. Então, alinhando essas duas coisas é que vai ajudar a trazer essa decisão. Prognóstico e qual é o objetivo do cuidado naquele momento. Que não é você que vai decidir, é em conjunto com aquele núcleo familiar, aquele núcleo do qual faz parte o paciente. Claro.
Quando a gente fala nessa coisa do controle de antibiótico como agente de controle de sintoma, a gente sabe que tem algumas situações que são mais importantes, né? Mais bem documentado que o antibiótico vai agir com esse intuito também, Ser mais efetivo, mais né, no efetivo controle de nesse fato do controle. sintoma, né? Exato. E aí essas situações é importante que todo mundo conheça, que são principalmente infecção urinária, uma vez que a disúria é muito desconfortável. E mesmo e quando você está fazendo um antibiótico ali, de fato, você diminui, mesmo que você não elimine toda a bactéria, mas Sim, você diminui a contagem de colônias e aquilo ali melhora sintoma. Então, e aí, sim. como conforto Resultado sem funciona sintoma. bem, né? Pensando ali, infecção por Clostridium, né? Também Perfeito. faz uma diferença imensa. Pensando mais amplamente, como antimicrobiano, não só antibióticos, né? Antiviral para herpes zoster também faz uma Uhum. diferença grande. E a gente viu também no artigo candidíase mucocutânea, Perfeito. extensa, né? Que aí também vai ter um benefício aí em sintoma importante. Então, quando a gente pensa sintoma, porque às vezes é estranho, né? Como assim antibiótico para controlar sintoma, né? Sim. Mas aí tem sempre a dúvida da pneumonia, né? É. A pneumonia eu Será acho que. que é a que ganha, né? Tanto em frequência, né? Está junto aí da infecção urinária, né? A mais comum, seja nos cenários hospitalários, seja nos cenários de domicílio ou ambulatório. E tem esse, né, ao grosso modo, que o antibiótico vai controlar o sintoma. Sendo que, colocando o paciente, encontrando aquele paciente que está na fase mais final mesmo, né, uma fase já de serrilhamento, onde entendemos que as infecções de repetição faz parte daquele cenário, e que quanto mais você trata essas infecções, mais vai prolongar o processo, e aquilo vai está indo de contra aos desejos e vontades do paciente. Então a gente pode fazer uso de outras medicações, de outras estratégias para o controle eficaz dos sintomas, né, como antipirético, antitussígeno, fisioterapia respiratória para pacientes Sim. com maior expectoração, dispneia, né? A própria escopolamina para reduzir secreção. Aquele paciente que tem um cefep, ou então que está com gesto, a gente também faz uso de diurético, e que consegue controlar os sintomas, fazendo com que a gente não tenha a necessidade de fazer uso do antibiótico e aí poder resolver mais aquela nova infecção e colocar o paciente, prolongar aquele sofrimento que para o paciente não faz mais sentido, né? Então, é o cenário mais comum, né, dessa doabilidade entre o tratar e não tratar, e como eu vou tratar se eu não fizer o antibiótico, Sim. mas que a gente tem um leque terapêutico, né, de medicações e de outras estratégias não medicamentosas para controlar os sintomas. Perfeito. A parte da pneumonia é o que os artigos mais trazem, assim, que como tem menos evidência de que tratou a pneumonia, eu realmente melhorei o sintoma. Ele coloca assim, que na maioria dos casos, o paciente continua secretivo, ele fica mais disfágico depois de que ele passa por aquela pneumonia, declina mais a funcionalidade. Se já era ruim, é como se ele já tinha um coeficiente de qualidade de vida já baixo, e aí eu Você consegue tratei a piorar. pneumonia, houve uma piora. Então, é o paciente que antes não era dependente de oxigenoterapia e agora está, após o tratamento da pneumonia. Ele, além de tudo isso, o antibiótico, a gente enxerga muito ele assim, ó, tá com infecção, leucocitose, PCR alta, eu sei que ele está infectado e eu não vou tratar, né? Então, essa é a grande dificuldade nossa. Mas aí, o que ele faria de mal, então? Uhum. Por que a gente está falando aqui sobre isso? Senão era muito fácil. Não, você sabe diagnosticar, então trate. Por quê? Além de, no caso de uma pneumonia, por exemplo, eu fiz um antibiótico, mas eu não melhorei a qualidade de vida desse paciente. Sim. Ele continuou naquele mesmo status. Às vezes até eu piorei, né? Às Porque vezes ele piorou. ficou agora mais dependente. É Ou como às vezes se. novos sintomas, né? Como às vezes as diarreias, né? Uma infecção por clostridio, por alguns antibióticos, que é Perfeito. mais comum. Função renal, pior. Sim, Então, assim, você pensar, se o seu objetivo já está consolidado, que é priorizar conforto, se já houve essa conversa com a família e todos chegaram à conclusão, esse paciente, eu quero priorizar o conforto. Nós não achamos que o valor no nosso momento é prolongar a vida dele indefinidamente.
A pneumonia é o evento final da doença. Então, gente, não, o paciente tem câncer. Se ele morreu de pneumonia, então ele morreu de pneumonia, não foi o câncer. Foi o câncer. Isso. O câncer, quando ele avança, o paciente tem piora a Fragiliza, funcionalidade, fragiliza. ele está mais Como é o vulnerável. mecanismo de morte? É através de uma infecção, Claro. em geral, certo? Gente? Claro, pode ter um sangramento, pode ter Uma um trombose, TEP, uma trombose, mas a pneumonia faz parte do mecanismo de morte daquela pessoa. Então, a gente tem que, nesses pacientes, nesse contexto do artigo de fase final de vida, ele traz uma reflexão. Não enxergue a infecção sempre como uma intercorrência. Enxergue como ela faz parte da evolução daquela doença de base que fragilizou aquele indivíduo e a pneumonia surgiu e por isso ele teve ali o mecanismo de morte dele, mas o que matou foi a doença de base. É a gota d'água, né? É o que Exatamente. faltava acontecer para ele vir a falecer. É uma complicação secundária à doença, né? Isso. E Isso para algumas. todas, né? Não só doença oncológica, né? É importante lembrar. Eu acho que doença oncológica, DPOC, paciente pneumopata, né, crônico, que já fica muito claro. Mas, assim, você pensar direitinho, É todo o nefropata Aham. também vai ser infecção, geralmente corrente sanguínea, né? Relacionada a acesso. O hepatopata é geralmente PBE. Então, assim, se você pensar direitinho, se a gente for destrinchar, a infecção está sempre ali como uma via final de Via final. via final da maioria das doenças crônicas ameaçadoras à vida, né? É isso que o artigo traz, para não enxergar sempre como uma intercorrência. E é por isso que é difícil não fazer antibiótico. Por que é tão difícil? Porque a gente, como médico, enxerga que a pneumonia é algo reversível sempre. Uhum. E, na verdade, nem sempre ela é reversível. Além disso, quando ela é a via final da doença, eu estou adiando a morte. Uhum. Né? Então, assim, paciente, digamos, vamos dar um exemplo que é muito corriqueiro, eu estou passando por ele essa semana. Hoje de manhã, inclusive, eu tive uma conversa com a família sobre isso. É um paciente com demência avançada, já com a disfagia muito grave, e ele vem tendo infecções recorrentes por pneumonia broncoaspirativa. Então, esse é o cenário que eu acho que todo mundo é bem familiarizado. Sim. Ele já usa, a dieta dele é por GTT, ele é aspirado todos os dias, várias vezes ao dia, porque ele não consegue nem deglutir a saliva. Apesar de atropina gotas, tudo aquilo, mas mesmo assim a disfagia dele é tão grave que em algum momento vai acumular e ele. É porque ele já passou por tantos Aspirado. tratamentos de pneumonia que chegou Exato, nessa exato. situação. Então, assim, foi uma construção muito grande. É um paciente que inicialmente era inadmissível para os familiares imaginar aquele paciente falecer, e a gente teve que ir construindo, por exemplo, que ele está na fase final de vida. Então, construímos a percepção de prognóstico, que não existia antes. Sim. Então, tudo também é uma construção. Construção, claro. Agora, depois do quarto tratamento dele, em 6 meses, ele está internado ainda. Então, há 6 meses internado. E trouxe, e venho trazendo essa reflexão que a próxima infecção é proporcional tratar? É um paciente que ele responde muito bem, certo? Eu faço um antibiótico, com 24 horas ele está Ele é febril. um guerreiro. Está febril. É forte. Ele sempre Mas, foi forte, doutora. mas, olha, no começo do internamento ele ainda tinha controle do tronco, hoje ele não tem mais. No começo do internamento ele ainda falava, hoje, Quantos dias de internamento? 6 meses. 180. 6 meses. Então, assim, e o pior, é um paciente até que a gente já tentou deshospitalizar com home care mesmo, mas que o plano negou. Porque como ele não é traqueostomizado, não usa oxigênio de forma contínua, né? Mas ele tem as necessidades de aspiração de vias aéreas. Então, isso torna o paciente mais complexo. Sim. Mas então, como é que está o valor da família hoje? A gente teve essa conversa de que cada tratamento de infecção dessa, a gente já percebeu, está visível para todos, que ele não melhora clinicamente. Ele apenas continua de uma mesma forma, com a qualidade de vida já bastante reduzida, porque ele não tem vida de interação. Ele é um paciente que todo dia tem que ser aspirado, e isso é bastante desconfortável. Sim. É aspirado no momento porque ele asfixia com a secreção. Então, chega um momento que você tem que aspirar ali para trazer algum conforto pós-aspiração. Sim. Então, o que estou trazendo
toda vez que a gente trata, a gente impede que ele faleça da doença dele. Sim, Então, a gente está adiando esse momento, a gente não está com impedindo. Fazendo a sofrimento. manobra de eutanásica, É, né? Perfeito. adiando a morte com Então, sofrimento. assim, isso está sendo amadurecido, Uhum. é desafiador, assim, você, nesse caso, né, principalmente o paciente que responde ao tratamento. Sim. Então, é desafiador para a família, porque vem aquilo de, ele já passou tantas vezes e ele melhora. Essa frase, isso é muito comum, né? A gente vê, as famílias falam muito, né? Em pacientes, assim, a gente está falando de família no contexto de paciente com demência ou um paciente tão fragilizado que já não consegue responder por si, né? Mas isso é muito frequente ser trazido, né? De doutora, mas o ano passado, ou há 6 meses, ou há 3 meses, ele teve exatamente assim e conseguiu sair do hospital, conseguiu melhorar, né? Por que que agora ele não melhoraria, né? Então é importante a gente sempre trazer para que agora é um novo momento, que na verdade, apesar de parecer que é igual, não é igual, ele está Isso, pior, ele está mais isso. fragilizado, Eu acho que né? é trazer para a realidade do que nós temos agora, Uhum. né? Esse processo de internamento prolongado, fragilização, né, do paciente, aumentando a sua vulnerabilidade a repetidas infecções, mesmo que ele seja um bom respondedor ao antibiótico, mas isso não faz mais sentido dentro daquela vida daquela pessoa. Porque o antibiótico aí, ele está, como você pontuou bem anteriormente, está prolongando o processo e não está trazendo nenhum significado para a pessoa. Perfeito. Por isso que é algo que nós, como médicos, né, e junto à equipe multidisciplinar, a gente sempre tem a ciência de quem é de fato a nossa prioridade no cuidado. Por vezes, a gente tem que separar bem se é o paciente, a pessoa, do que é da família. Como o Rafa falou, está sendo um processo de dias, meses na construção dessa compreensão sobre a finitude da vida, né? E para eles agora começarem a pensar nessa possibilidade de não mais fazer um antibiótico, porque de fato não faz mais sentido. Um paciente que não consegue engolir a própria saliva, precisa de aspiração, porque pode Asfixia, né? broncoaspirar, A fazer uma própria saúde. asfixia, né? Aquela coisa que a gente escuta aqui, Sim, sim. E bem assim, angustiante. E só para concluir aqui perfeito. essa análise, assim, trazendo que tudo bem que a gente está aqui aprofundando sobre o antibiótico na fase final de vida, mas o quanto que esse processo de construção, de compreensão sobre as doenças crônicas, principalmente aquelas com curso progressivo, degenerativo, como as demências, a gente tem que começar essa construção de antes, para não submeter um paciente a um cenário desse, de tanto sofrimento por 6 meses ou mais, né? É. Por conta dessa dificuldade da família compreender o que de fato é importante para ele, que eles estão apegados E à presença dele e não de fato no que é melhor para o paciente, né? E o artigo traz isso também, que a gente vê na prática, e por isso que eu gostei muito, recomendo que todos leiam Depois também. a gente Ele coloca lá, traz, né, Rafa, na com descrição do certeza, Sim, podcast. sim. ele traz a parte de comunicação. E foi interessante lendo o artigo que eu vi esse caso clínico veio na minha mente, porque tem uma parte que ele fala de enxergar as emoções por trás da razão. Então, a gente né, sempre vai ter que acessar quais são as emoções envolvidas naquele caso. Então, nesse caso em particular, do paciente que tem uma demência avançada, existem algumas emoções ali envolvidas na família. Tem a emoção da culpa, então, tem questões familiares passadas, de sentimento de culpa, tem emoções também de relações conflituosas, também com esse paciente que é o genitor da filha. Então, tem várias questões importantes. Então, quando a gente for ter as conversas, que em reunião familiar para definição de diretrizes de cuidados, nem sempre é uma conversa, né? Então, tem as os Geralmente não é, né? casos que vão ser várias conversas, e cada mudança de cenário tem que ter toda uma reestruturação daquela diretriz. Então, nesse caso, teve que ser acessadas várias emoções por trás. Então, as emoções principais que o artigo traz é de culpa, é de medo de desistência Sim. também.
E existem emoções da própria equipe que a gente tem que acessar em alguns casos. Que eu Sim, vejo muito isso, assim, quando eu como paliativista, quando sou chamado para um parecer. Então, a gente faz muito parecer em diversas clínicas, com muita frequência na hematologia, na oncologia. E surge, eu percebo muito essa emoção na equipe, o medo da desistência. Então, existem casos de pacientes em pleno processo ativo de morte, com famílias já com as emoções todas trabalhadas para aceitação. Compreendendo que ali é o final. Exatamente. E até me perguntando, de por que ela não está falecendo, né? Já tem tantos dias nesse processo. E eu vendo que na prescrição estava lá o antibiótico. Então, e ter que sugerir isso, a gente, como equipe de parecer, sempre a gente está numa posição também muito do ensino e da conscientização da dos equipe assistentes. assistente. Sim. Então, faz parte também acessar as emoções deles. Então, esse caso em particular, que é um caso que até o artigo comenta sobre futilidade terapêutica, que de fato, no processo ativo, paciente hipotenso, anúrico, paciente já com Nasar. insuficiência respiratória, já com opioide bem otimizado, essa paciente inclusive estava com sedação paliativa e estava lá O com antibiótico. meropenem, é, Querido. Só exatamente, selecionando bactérias, para né? tratar a É. emoção da não desistência. É. Então, justamente, o que é que. E daí é só um meropenem? Primeiro, a gente está num contexto do hospital público, então a gente tem que ter Em qualquer hospital, a né? preocupação com o custo. Qualquer Sim. hospital, Sim. justamente. Tem custo, gente. Então, tá jogando no lixo o antibiótico, porque ele ali não vai ter nenhum benefício. Eu posso provocar um sintoma na paciente. Então, se você for ver só de volume ali, entrando 400 ml de volume, numa paciente que já está anúrica. Então, paciente pode piorar a dispneia. Eu posso provocar uma diarreia. Então, só de sintoma eu já tive ali vários malefícios. Sim. E de saúde pública, eu vou estar selecionando bactérias cada vez mais resistentes. Isso. Então, essa paciente, só até uma frase que me chamou muita atenção, a neta dela me disse, doutora, eu sinto que minha avó é como um fruto que já amadureceu e já está pronto para ser colhido por Deus, mas que se ela ficar aqui mais tempo, esse fruto vai cair e apodrecer. Eu sinto que já passou do tempo Que forte, né? fortíssimo. Eu fiquei, na hora mesmo, eu escrevi para não esquecer o que ela disse. E o que é que ela quis dizer? A gente está segurando ela aqui, Sim. Sim. né? E o que é que está segurando? O antibiótico. Então, o antibiótico ele tem esse efeito colateral de prolongar o processo ativo de morte. Uhum. Então, Sim. se você fizer um antibiótico para um paciente em fase final de vida e que o objetivo dele é só o conforto, que a família não quer prolongar a vida, você vai contra o objetivo dessa família e vai provocar o efeito colateral de prolongar o processo ativo. Sim. Quando a morte, o processo se inicia, o ideal é que ele se encerre. A Sim. gente não quer um paciente gaspeando por 2 semanas seguidas. É Claro. muito angustiante esse cenário. É um dos É. mais difíceis de lidar, tanto porque a família conviver com aquilo dali durante dias, a equipe também entra em sofrimento, então é aquela velha cascata, né, do Uhum. prolongar a fase final de vida com Isso. terapêuticas úteis. Às vezes, quando a gente fala nesse termo, né, futilidade terapêutica, é justamente quando a gente pensa, de fato, não há benefício algum no uso de determinada terapia, né, que a gente está falando aqui hoje, antibiótico, mas se aplica a outras também, né? Então, a gente poderia, em algum outro momento mais precoce, ter algum benefício? Sim, mas hoje, para Sim. essa situação atual que estou vendo, Uhum. está muito claro que não vai beneficiar, só vai trazer coisas negativas. E isso é uma situação que a gente chama de futilidade terapêutica, tá certo? E aí, nesse momento, é um paciente que a gente, um paciente, uma família, que a gente vai ter que ter muito cuidado. Porque muitas vezes a gente acaba por insegurança, né, ou por não estar tão ainda muito cheio daquela culpa, né, que a gente aprende, né, que a gente tem que tratar a infecção sempre, tratar a infecção. Então, se a gente não tiver muito seguro do que é de fato uma futilidade terapêutica, a gente vai acabar prendendo a família a informações técnicas, às vezes, que não são
importantes, né? Então, É. colhendo exame, aí quanto é que deu o leuco hoje, quanto é que deu o PCR hoje, né? E esses sinais, assim, e às vezes monitorizações desnecessárias, né? Uhum. Então, assim, nesse momento que a gente já identifica que é um paciente em fase, assim, de cuidados de últimos momentos de vida mesmo, que a gente identificou que é uma futilidade terapêutica, também é o momento de a gente conversar com a família de que não é proporcional para esse paciente estar colhendo exames. Então, não vou estar Sim. preocupada em estar avaliando como está o leu, como está o PCR. Vai piorar, né? Vou Uhum. estar querendo ver função renal, corrigir potássio, não faz sentido. Ou às vezes, quando melhora, é que bagunça a coisa toda. É verdade. É, E, às vezes, inclusive, quando piora, bom, reforçou o o que a gente tinha prognóstico que a gente ia falado. falar, mas É, quando exato. melhora, aí o bicho pega. Exatamente. E a comunicação nesse cenário, né, Maria? Porque ele fala assim, a gente preza muito pela tomada de decisão compartilhada. A Sim. gente falou aqui várias vezes de valores, Uhum. objetivos, de que minha decisão vai depender desses valores e objetivos. Mas em um cenário que não há dois caminhos, há um caminho só, Sim. que é um paciente em fase final de vida entrando em processo ativo de morte ou já no processo franco, eu não posso perguntar para a família se é para fazer o antibiótico ou não. Sim. Isso não é adequado. É uma decisão técnica. É um momento de chegar para a família de forma bastante empática e de dizer, Assertiva também. e assertivo, exatamente. Não é o momento de perguntar, ou vocês querem que eu tire? E às vezes nessa questão de ser empático demais, às vezes eu percebo que existe uma certa confusão entre empatia e agradar aquela pessoa que está escutando, se descuidando um pouco do que de fato é indicado àquele paciente, né? Para que a Sim. família também não cresça nessa relação empática e confunda as coisas. Empatia no sentido de reconhecer aquele sentimento, Sim, nomeá-lo, né? Sim. uhum, Digamos, o que eu estou enxergando em vocês é o medo da sim, desistência, Sim. isso. é o medo de que ele não vai ser mais cuidado, né? E Então, ajudar, né? De ajudar, ó, fato, ajudar, não sentimento consumir é ainda esse. mais. Ele não é desistir, nós continuamos investindo, né? Aquela questão Uhum. do investimento. Ele Cuidado. continua sendo investimento, mas o investimento vai ser no sentido de prezar pelo conforto, de vigiar os sintomas, fazer o opioide na dose adequada, verificar se há indicação de sedação Sim, todos os paliativa, tudo outros. isso. Mas é aí que entra, no lugar da tomada de decisão compartilhada, que é quando existem vários caminhos, me ajudem a escolhê-lo, Baseado nos baseado nos valores valores. de vocês. Nesse caso da morte próxima, quanto mais próximo da morte, existe um caminho só. Então eu vou, como médica, vou guiar essa família, tirar toda a sobrecarga que eles estão tendo de achar que eles que têm que decidir algo É Sim, até e injusto, né? A gente fazer muito. isso, até pois é. injusto, porque quem tem o conhecimento técnico somos nós. Então, Uhum. nesse momento, a gente jogar para a família, essa é aquela história do médico cardápio, né? Assim, o cardápio é esse: tem antibiótico, tem tubo, Os tem, termos dos né? hospitais. Os É, termos, exatamente. Então, assim, é até errado, né? Até injusto com a família que está em tanto sofrimento a gente fazer isso. Aí, nesse momento bem próximo, assim, nessa fase que só há um caminho, a gente vai agir como um guia de dizer, esse não é mais o momento de fazer antibiótico. O antibiótico, nesse momento, só vai trazer prejuízo e Isso. nenhum benefício. Sim, E no lugar disso, não vou mais me preocupar com antibiótico, com exame, vou agora prezar por todos os sintomas estarem bem controlados, trazer todo o conforto. isso. Garantir que não há abandono. Aí é que você chega junto mesmo. E que vai qual é o trazer termo, tudo. Rafa, que ele usa no artigo? É paternalismo paliativo. Que Não assim, conhecia. a gente fala muito desse termo que antes a medicina era paternalista, que era só o médico indicar o que Decide você tem que tudo, né? seguir. Uhum. Depois pendeu muito para a autonomia, do que, Uhum. e aí, você quer que Que eu é o faça o Que cardápio. quê? é o Cardápio. cardápio. Depois chegou a tomada de decisão compartilhada. Mas, nesses casos que só há um caminho, aí ele chama o paternalismo paliativo, de, ó, vem comigo, eu sei o que eu estou Acolhe, Acolhe, né? fazendo, Você é, fala da empatia, o vou te acolher acolher e e vou vamos lá. direcionar. Mas o caminho é esse aqui e buscar o consentimento. Né? A gente Certo. precisa do consentimento, claro. é, de forma legal, inclusive. Então, Uhum. por isso que a gente tem que saber se comunicar. Sim, Porque o consentimento vem, gente. Se você garantir, se aquela família sentir que você se importa de verdade
e que Ela conseguir, você ela entender, ter segurança segurança. naquilo que você está apresentando e confiar do que o que você está entregando é o melhor de fato para seu ente Não vai querido, ter Carlos. problema. É, É. consentimento E, vem, e basta saber se lembrar comunicar. isso. E lembrar também que o princípio bioético de você não iniciar é o mesmo de você suspender. Porque isso é uma outra angústia, né? Que a gente vê muito na prática. Então, é aquela história, né? Uma vez que eu já comecei, deixa lá. Deixa lá, eu não vou No mínimo rodar. 7 dias. No mínimo 7 dias, eu não vou rodar antibiótico, eu não vou colher leite, não vou colher PCR, mas deixa eu terminar esse tempinho que eu já comecei, né? Então, assim, não, minha gente, não precisa, porque pode fazer mal, como a gente já falou aqui, né? Rafa falou muito bem dos potenciais efeitos colaterais, né? Oh, Agora, tem situações, né, que eu acho importante a gente lembrar, porque o artigo traz isso, a gente já tinha visto em outras fontes de estudo, mas o artigo traz isso de maneira muito clara e muito legal, aquele caso que você está na dúvida mesmo, Uhum, com porque não é certeza. assim fácil, né? Assim, a gente está trazendo aqui, mas desde o começo a gente falou os cenários que os incertos. cenários incertos, na verdade, se a gente for ver direitinho, eu acho que é a grande maioria, né? E aí a gente, mesmo estabelecendo o prognóstico, não é últimos momentos de vida, tá? Não é futilidade, não se encaixa aí, mas também é um paciente em fim de vida, que vamos dizer que seja um paciente DPOC. Já teve ali dois internamentos no últimos 6 meses, né? Mais de um internamento ou descompensação nos últimos 6 meses. É, mas e agora? Mas ainda tem uma qualidadezinha de vida ali em casa, mas será que esse paciente aí não se beneficia? E aí ele fala no TLT, né? Eu acho muito interessante e importante a gente lembrar disso, que é aquele período do trial, né? O tempo Time de time, limited trial. exato, é um trial traduzindo para o português, né? Seria um teste de tempo limitado. Agora, esse teste também não pode ser a cada Sim. vez você ir estendendo, né? Tipo, Uhum. aquela história que a gente viu no Brasil, né? De quando chega na meta, dobra a meta, né? Então não pode ser isso, tem que ser com critérios bem objetivos, né? Então, eu vou definir, né? Eu estou na dúvida, eu não sei se essa De benefício. intercorrência é a última Sim. intercorrência, se eu já estou sendo distanástica, eu estou realmente em dúvida, a família também está inquieta. E eu acho que vale eu tentar tratar por. Geralmente a gente estabelece ali 2, 3 dias Uhum. e ter critérios objetivos para avaliar se esse paciente vai melhorar ou não. E critérios clínicos. Isso. Você senta com a família, diz, ó, primeiro senta, quais são os valores, objetivos, a trajetória da doença, e aí surgiu a incerteza. Sim, Então, depois daquela conversa toda, você decidiu que vamos tentar o TLT, o Time Limited Trial. Vamos tentar. E aí você vai ser bem objetivo, dizer, ó, gente, essa tentativa é para observar se ele vai ter benefício. uhum, Então, 2 a 3 dias de antibiótico, o que é que eu vou ver? Se a necessidade de oxigênio está reduzindo, se o padrão respiratório melhorou, está menos secretivo, ou se for no caso de uma pneumonia, Se a se a febre. febre sumiu, né? Se não, ou uhum. pelo menos era muito frequente, agora está reduzindo. Paciente que está, o paciente crítico em UTI, se a necessidade de droga vasoativa começou a reduzir, Uhum. parâmetros ventilatórios, laboratorial, leuco está reduzindo, PCR. Pra E gente, né? Pra isso. gente. Se É, você tiver o cuidado de não estar passando essa informação, né, em detalhes para a família. e aí Eles você vão pensa, ele pensar. está tendo benefício ou não? Sim, Então, está tendo benefício? Continua o antibiótico. E as medidas prolongadoras, ele fala. Mas não resolveu, está só piorando o parâmetro clínico, então já tem estudo comparando pacientes que fizeram esse teste por tempo limitado. Os que não responderam bem nos primeiros 3 dias é porque não vão não ia responder responder. mesmo. Uhum. Comparando com quem respondeu bem, esse foi o grupo que valeu a pena terminar a antibiótico-terapia. Então, a gente já tem embasamento suficiente para propor esse teste, propor essas medidas e aí suspender e já combinar isso previamente. Sim, Sim. Se não resolver, então, com 3 dias a gente suspende. Por quê? Pensando no malefício Uhum. e na não beneficência. Então, não está tendo benefício? Não. ainda E possa tem causar uma mal. possibilidade de ter malefício. Os Isso. efeitos colaterais, insuficiência renal, tudo. Quando a gente vai para esse processo de tomar decisão em cuidados paliativos, a gente sempre vai ver os 4 princípios da bioética envolvidos, né? O primeiro deles é a gente sempre se atentar ao valor, desejo do paciente, autonomia. Autonomia.
quando vai para essa questão técnica, malefício e benefício. E em situações de medicamentos de alto custo, terapias de alto custo, a gente também poderá a Justiça. questão da justiça, né? Então, é como o Rafa pontuou bem aí nessa fala que ela trouxe. Eu queria ainda puxar esse gancho que Maria pontuou em relação ao tempo, porque tem doenças ou situações, principalmente pacientes com abscessos não passíveis de uma Sim, drenagem, empiema pulmonar, osteomielite, né, complicada, e que tem um tempo de tratamento muito prolongado, né? E eu tive recentemente um caso, que foi a infectologista que me chamou, de uma paciente que já há anos em tratamento antirretroviral, mas 3 anos atrás teve uma sequela neurológica por Covid grave e ficou, né, em domicílio com o estado mínimo do nível de consciência, mas sendo bem cuidada pela família e super estável. Passou 3 anos e 6 meses em casa sem nunca ter internado, sem nunca ter uma complicação maior. Mas enfim, e aí, recentemente, pela TARV, ela teve uma osteonecrose de fêmur, e dessa osteonecrose, osteomielite. E aí, foi internada, teve múltiplas complicações desse contexto, a descompensação da doença de base também, de forma significativa, e lá estava, quando eu fui conhecer a paciente, né, ela já estava da terceira para a quarta semana de antibiótico, em ventilação mecânica, com um choque séptico arrastado, aquele choque séptico, né, quase cronificando, e a equipe entendendo que não fazia mais sentido, tanto prolongar o tratamento, quanto principalmente porque ele havia complicado com um abscesso nesse local da osteonecrose, e a abordagem ortopédica era contraindicada, né? Porque seria uma Desarticulação, desarticulação né? Sim, de sim. quadril. Então, um Eu já vi uma procedimento, indicação né? uma vez do hemicorporectomia, tu lembra, Rafa? Meu É, Deus, No lembro. hospital. e A aí, gente... mas sensatamente, o ortopedista disse que não havia indicação, que, né, a gente colocar ela em sala correria o risco dela falecer no procedimento. E aí, enfim, sendo que no contexto do que eu conheci ela, ia ter um evento no final de semana, que a família gostaria de participar, queria viver aquele momento com um pouco mais de alegria e não vivendo o luto da perda da mãe, e a gente deixou tudo para segunda-feira em diante. E aí, nessa segunda-feira, a gente conseguiu sentar, né, e definir por suspender o antibiótico. E o grande argumento que eu levei foi: eu cheguei lá no balanço hídrico da paciente, ela ainda estava urinando na época, mas quando eu ia fazer a conta, ela sempre com aquele balanço super positivado e ela super anasarcada. Só de antibiótico era mais de 1.000 ao dia, 1.000 ml, né? 1 litro de solução por dia. E aí a família entendeu, assim, quando eu usei desse argumento, fora o que os colegas já tinham passado anteriormente, que era uma situação irreversível, que Sim. os antibióticos estavam causando lesão renal, porque tinha polimedicina, tinha medicina, distúrbio hidroeletrolítico à torta e à direita. Uhum. E, mas essa questão do volume deu uma. Não, então faz sentido, né? Então vamos. É uma coisa que eles veem muito, né? Isso. A O Nasarca. malefício. Isso. É. E aí a gente tirou outras coisas também, como a gente estava fazendo bicarbonato, porque ela não podia. A gente estava fazendo medidas para evitar a parada cardiorrespiratória durante o final de semana, por conta desse evento. Mas Até aí tudo passou-se a bem, né? Até aí segunda-feira, tudo bem, começamos a faz tirar parte. tudo. E foi aí quando eu fui sinalizando: olha, mas aí a gente pode caminhar para em algum momento retirar a dieta, porque a dieta vai contribuir para a piora dela, sendo que é um contexto super delicado para a família, né? E É outro nessa podcast. família, é. Enfim, mas é justamente isso, assim, né? Demos esse prazo, foi realizado, elas compreenderam, mas nesse processo de comunicação, como bem o artigo ele coloca, é um processo que deve ser iniciado o quanto antes. Porque em algumas situações eu vou conseguir até retirar de uma forma bem-sucedida algumas coisas, que aí no antibiótico eu fui bem-sucedida, mas quando a gente vai para outras coisas já dificulta o todo, e aí vem o exame, vem a coisa e tal.
Então, só para, né, esse foi o caso que eu me lembrei desse cenário de antibiótico, assim, lembrando da volemia associada ao Bulimia uso. e o foco E não o tempo, possível de isso, e ser o tempo de abordado, né? Que antibiótico, não né? era Mas possível ser não, vamos abordado dizer, naquele se caso. passar Sim, 4, vamos terminar o esquema de 6 semanas com polimixina, Não existe, não, faz exatamente. sentido. É muito comum esse cenário de alguns focos não abordados, né? Paciente cirúrgico, É. aí tem um Sim, abscesso que não tem como tecnicamente retirar. sim, Uhum. Aí, em alguns casos, ele coloca até fazer um antibiótico mais prolongado se aquele Pra fizer qual? sentido para o valor, para poder ir para casa, ou sim, um osteomielite que pudesse Para fazer algo via esfriar o oral. processo, né? sim, E via claro, E oral. sempre fala assim, para se tiver como fazer via oral algo prolongado, sim. considerar. E aí, para até finalizar, a gente trazer uma abordagem de comunicação e planejamento que o artigo trouxe, que ele colocou como um mnemônico chamado REMAP, que é tipo, seria remapear, né? Então, é o R, o E, o M, A e P, cada um trazendo um passo. E aí, trazendo de forma bem resumida Uhum, para vocês, o R, ele fala que sim, que seria de rever a situação, qual é a trajetória de doença dessa pessoa, o prognóstico, quais os objetivos de tratamento, uhum, conforto, prolongar a vida e a comunicação no cuidado. Você trazer essa comunicação para o paciente ou familiares. certo. Alinhar o entendimento. E Uhum. o E seria de explorar as emoções que surgem daí, de Uhum, possíveis decisões sobre antibiótico terapia, que essas emoções, culpa, medo, sobrecarga, uhum. trazer sempre E essas aí, Não só para a emoções família, como para a para a equipe, né? para a equipe. equipe. Começa com essa relação, como Maria bem pontuou anteriormente, né? De que o não prescrever o antibiótico é como se fosse uma negligência médica, Sim. mas que em alguns cenários E não é que para muitas fazer. vezes, uma coisa que eu ia falar antes, e me lembrei agora, é muitas vezes o médico assistente que já acompanha há muito tempo tem muita dificuldade nesse momento, né? Já como aconteceu comigo, de ter um paciente, até na época da pandemia, muito querido, que pegou Covid, né? Em 2020 ainda, sem vacina, e estava piorando, piorando, e eu pedi para uma amiga, você vai lá ver hoje, para mim, ver o que é que tu acha. Eu tô com a sensação de que eu já tô fazendo mais do que deveria. Então, aí às vezes o olhar de fora, amiga, até, né, realmente, então tá certo. Então é isso. Porque às vezes a gente tá tão envolvido emocionalmente Sim, sim. que realmente perde um pouco ali Vai influenciar nas vai suas influenciar na condutas. minha conduta. É E impossível não se atrapalha influenciar, seu essa julgamento, né? percepção se essa infecção é uma intercorrência ou é evolução, Sim, ou vai ser o mecanismo de morte dessa sim, pessoa, né? exato. O M seria de mapear os valores, objetivos de tratamento e mapear também qual o risco e o benefício desse antibiótico nessa Sim, fase. O A de alinhar. Então, nesse momento, depois dessa conversa todinha sobre valores, benefício, risco, tudo, vamos agora alinhar o tratamento que vai ser e, feito. e verificar qual é a nossa prioridade nesse caso. Que sintoma a ser tratado é a prioridade, para no final, finalmente, a gente tomar nossa decisão. Então, Sim, o P de planejar os próximos passos, que podem ser 3 passos. O primeiro é o TLT, o Time Limited Trial. Seria o passo de estou na incerteza, depois dessa conversa toda, vamos tentar, Sim. 2 a 3 dias, escolher objetivos clínicos de preferência e trazer para a família quais são esses objetivos clínicos. Se não forem atingidos, suspender o antibiótico e paliar de forma intensiva. O 2, a segunda opção que surge é definir que eu vou realmente, não vou suspender o que está sendo mantido agora, esse antibiótico, mas não vou mais escalonar, sim. devido ao que você remapeou sobre toda essa Uhum. trajetória desse paciente. E a última decisão seria, para esse paciente eu percebi que há mais riscos que benefícios, que não faz mais sentido conforme os valores Sim. objetivos e conforme a trajetória de doença. Então, nesse caso, vou exclusivamente fazer uma abordagem paliativa dos sintomas. Claro que tudo vai ser bem individualizado, porque tem algumas infecções que ainda têm benefício no tratamento Mas dos aí, em vez sintomas. da gente fazer um Meronem com a polimixina, a gente faz só o Cetraxone.
Às Caso vezes em de infecção paciente, urinária, É, eu uso muito essa e às estratégia. vezes pacientes, apesar da pneumonia ser bem controverso, né? Mas eu já vi pacientes com demência e às vezes a gente conseguir manter em casa, né? Assim, tipo, faz um antibiótico menos, com uma amplitude menor, né? De abrangência, mas que pelo menos temporariamente vai controlar um pouco o sintoma ali. Às vezes você nem colhe exame, você só faz Uma, uma uma, intenção nesse curta, mas caráter, é com muito justamente cuidado, com né? controle de sintomas, como ele vai dizer, você vai esfriar o processo, né? Uma colega minha neurologista, ela acompanhou ao fim da vida o avô dela em casa, ou foi a avô e a avó, acho que foi a avó. Ela disse que passou uns 2 anos tratando as infecções urinárias, ou foi com amoxicilina, ou foi com cefalexina. E resolvia. Melhorava os sintomas e Pois vida que é, seguia. né? bom, gente. Então, Acho que é isso. recomendamos a A todos, né? leitura. Tem outros artigos também sobre isso, mas esse, por ser tão recente e relevante, realmente é um estado da arte atual sobre o E, que há nesse de, e, tema. de, e da própria infectologia, né? Eu acho que Isso, isso é o que chama para o quanto que isso está sendo levado a sério pela instituição e exatamente. instituição tão renomada. Não foi uma revista de paliativistas, Isso, revista da Isso. infectologia que uhum, está trazendo eh, toda essa abordagem, sim. essa reflexão sobre para quem há benefício de fato fazer o antibiótico. Então, continuem nos seguindo lá no Paliclass, trazendo para a gente temas que achem interessantes para a gente poder E aprofundar esse foi nesse tema momento do da podcast. interação com o nosso É público no verdade, Paraclés. Então, aí, bom, teve esse retorno aí para vocês sobre antibióticos. verdade. Então, até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau.